Boa tarde, começando mais uma aula aqui da 43ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e acampamento de férias da Aliança da Juventude Revolucionária, a AJR. Bom, agora é a aula 9, com o tema Considerações Gerais sobre o fascismo, tema dessa Universidade de Férias, né? Fascismo, o que é e como combatê-lo. Antes de passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai fazer mais essa aula, eu queria dizer para você se inscrever no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. Nós atingimos os 60 mil inscritos, então nos ajude a divulgar o canal, a fortalecer essa imprensa revolucionária e independente que é a Causa Operária TV. Outra coisa é o seguinte, nos ajude contribuindo na vaquinha da Universidade de Férias. Falta muito pouco para a gente atingir a meta da vaquinha. Se você puder colaborar com o quanto você puder, entre no site da vaquinha e procure lá por 43ª Universidade de Férias e acampamento de férias. Lá você pode contribuir com a gente nas transmissões ao vivo. Além disso, você pode se inscrever por curso online, também receber a apostila e os documentos aqui do curso, participar com as perguntas. Hoje, aula 9, considerações gerais. Amanhã tem análise política da semana, às 11h30 da manhã, com o companheiro Rui. E na parte da tarde, a 10ª aula do curso, que é como combater o fascismo. Então, fiquem ligados na programação da Causa Operária TV e na 43ª Universidade de Férias do PCO. E agora eu passo a palavra para o companheiro Rui, mais essa aula 9, considerações gerais. Bom, vamos lá, pessoal. Tá dando para ouvir bem, apesar da chuva? Perfeito. Bom, nessa exposição aqui, nós vamos procurar tirar algumas conclusões fundamentais, né, mais importantes, daquilo que nós vimos até hoje, e procurar também relacionar um pouco o que nós vimos aí com as questões políticas do momento presente, né? Isso aí é um dado importante do curso. E amanhã nós vamos, na última parte, amanhã à tarde, nós vamos pegar o problema da luta contra o fascismo, que seria o último ponto a ser debatido. Bom, primeira conclusão de todas, né, que eu acho que é uma conclusão que contraria um pensamento estabelecido, é que o fascismo, que nós devemos, ao analisar o problema do fascismo, nós devemos deixar de lado toda a avaliação mística, né? E toda a avaliação sobre a excepcionalidade, o caráter absolutamente fora da normalidade política, vamos dizer assim, do fascismo, né? O fascismo, em primeiro lugar, né? Essa seria a nossa primeira conclusão. Não foi nos anos de 1930 um fenômeno excepcional, ao contrário do que muita gente acredita, né? Ele foi um fenômeno que se manifestou, né, em todos os países desenvolvidos. Em alguns países ele foi vitorioso, em outros países ele não chegou a tomar conta do poder, por motivos diversos. Tá? Nós vimos aqui que
A França tinha inúmeros movimentos fascistas, que esses movimentos fascistas lançaram, depois da subida de Hitler ao poder em 1934, uma tentativa de tomar de assalto o parlamento. Esse movimento acabou sendo derrotado pela mobilização operária. Mas, finalmente, a burguesia da França entregou o país para os fascistas alemães, porque ela não podia controlar sozinha mais a classe operária francesa. Então, isso daí é dado como se na França não houve fascismo. Não é verdade, né? Na França se implantou também o regime fascista, e não foi apenas o regime da região ocupada pela Alemanha. Também nós tivemos a República de Vichy, né, que foi efetivamente um regime fascista. Nós vimos que na Inglaterra estava em pleno desenvolvimento a organização do fascismo inglês, já com milhares de pessoas nas milícias fascistas, quando essas milícias foram confrontadas e esmagadas pela classe operária inglesa. Quer dizer, não há nada de excepcional nesse acontecimento. Nós podemos dizer, inclusive, seria o caso de avisar se tiver o barulho não estiver impedindo a gente de entender o que a gente está falando, hein? Nós podemos dizer, inclusive, que o fascismo foi uma política apoiada, né, e adotada pela quase totalidade, né, dos grandes capitalistas do mundo inteiro, do capital imperialista. Então essa seria uma primeira questão. A gente não tratar o problema do fascismo como se fosse alguma coisa sobrenatural do outro mundo, etc. e tal, porque isso daí constitui um erro político muito grave. A tendência da esquerda internacional é falar: não há fascismo, isso não é fascismo, etc. e tal. Fascismo seria uma coisa extraordinariamente excepcional, né? Não é fato. Uma segunda coisa que nós destacamos aqui é que toda essa parafernália do fascismo, que muita gente considera como sendo uma coisa essencial, né? Que os fascistas dominaram o povo com aquelas manifestações teatrais típicas do fascismo, as bandeiras, os discursos meio histéricos, os uniformes, aquelas marchas militares, etc. e tal. Nós vimos, em primeiro lugar, que o nascimento do fascismo não tem nenhuma conexão com nada dessa natureza, né? O fascismo nasceu na Itália como um grupo, como milícias financiadas pelos grandes capitalistas, pelos setores da burguesia rural italiana, para combater a classe operária organizada. Toda a parafernália fascista, né, a encenação toda, todo aquele teatro, foi se desenvolvendo, né, como parte de um plágio de outros setores.
Nós vimos aqui que, no caso italiano, Mussolini, ele tomou todo aquele aparato teatral de um outro movimento. Bom, voltamos aqui na aula 9 da Universidade de Férias, considerações gerais. Nós tivemos um temporal aqui, por isso tivemos que interromper a aula. Estava muito barulho aqui para a transmissão e também para os companheiros que estavam assistindo aqui presencialmente. Bom, agora deu uma aliviada na chuva. A gente vai retornar com o companheiro Rui nessa aula 9. Eu aproveito para dizer para você que quer contribuir com a gente, entre na vaquinha da Universidade de Férias. É só entrar lá no site da vaquinha e procurar por 43ª Universidade de Férias e Acampamento de Férias da Juventude e contribuir com a gente. E ainda dá tempo também de se inscrever para o curso online. Entre no site pco.org.br/universidade, se informe, se inscreva para participar online e receber a apostila do curso aqui da Universidade de Férias. Bom, é isso. Vou lembrar você também que amanhã tem análise política da semana às 11h30 da manhã e na parte da tarde a última aula do curso da Universidade de Férias. Então fiquem ligados aí na nossa programação. Hoje à noite ainda tem palestra cultural com o companheiro Afonso Teixeira, por volta das 8, 9 horas da noite. A gente vai definir aqui, dependendo um pouco das atividades do horário de terminar o curso. Bom, é isso, e passo a palavra agora para o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, vamos lá, pessoal. Nós estamos falando o seguinte, que uma coisa que muita gente dá maior importância quando se trata do fascismo, né? Isso é principalmente tem a ver com o nazismo na Alemanha, é toda essa encenação, esse teatro, né? Nós procuramos demonstrar aqui que esse teatro foi plagiado de outras forças políticas, não é uma invenção do fascismo, é um teatro, né? A função do teatro é justamente a de criar um clima de que existe um apoio de massas, de que há um poder extraordinário, né? Criar um clima de histeria política e tudo mais, que é necessário para levar adiante um movimento que não tem um programa político definido, que não tem uma ideologia definida e tudo mais, né? A terceira consideração que nós já apresentamos também no começo do curso é a seguinte: os movimentos fascistas, eles são bastante diversificados, né? Isso faz com que as pessoas se percam na definição das características que seriam essenciais ao fascismo. Então, muitas vezes, nós temos aí a ideia de que o fascismo é um regime especial, não sei o que lá, né? Isso tudo não é uma realidade, né? A definição que Trotsky apresenta do fascismo é a seguinte, que é uma definição, essa sim, essencial. O fascismo, ele acaba não apenas com a democracia burguesa, mas com a democracia operária. Isso aqui, acho que merece uma explicação detalhada, nós já falamos disso, né? Mas é bom voltar ao assunto, que é um aspecto central da questão. Quer dizer, há muitos, na história da humanidade houve muitos tipos de ditadura, né? O que distingue o fascismo, as ditaduras fascistas, é que elas procuram destruir completamente as organizações operárias. Não apenas destruir a organização operária,
né? Mas também impedir que essas organizações operárias possam se reerguer, né? Se reorganizar sob o regime fascista. Uma coisa que a gente vê em todos esses regimes fascistas, semifascistas, etc., é que eles impedem completamente o funcionamento das organizações operárias. Tá? Isso daqui essa característica, nós vamos encontrar em maior ou menor grau, isso aqui é uma coisa importante, em praticamente todas as ditaduras a partir do fascismo italiano em 1922. Nós temos que lembrar aqui uma coisa que foi dita no começo da exposição, que é a seguinte. Uma característica, né, da ciência social é que a ciência social tem que levar em consideração que as classes sociais, que são aqueles, digamos assim, são aqueles setores que compõem a realidade social, elas aprendem com a experiência. Então, quer dizer, você tem um determinado modelo, vamos supor, o fascismo italiano, e aí você quer analisar o fascismo do século XXI, por exemplo, tendo como exemplo o fascismo italiano. Só que, durante todo esse período, né, as classes sociais aprenderam uma série de coisas com a existência do fascismo. Então, nós temos que levar em consideração uma coisa aqui que muita gente não leva em consideração, que é o seguinte: a partir da década de 1930, a burguesia de todos os países do mundo, os grandes capitalistas e tudo mais, eles assimilaram, né, na sua luta contra a classe operária, principalmente quando se trata da implantação de ditaduras, uma série de características essenciais do fascismo. Quer dizer, o fascismo enquanto tal, né, essa característica em particular, que é essencial, ela passa a ser parte integrante da maioria das ditaduras que vão acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Não apenas, né, a preocupação de neutralizar de maneira integral a classe operária, mas os próprios métodos de repressão do fascismo passam a ser assimilados pelos países que, depois da Segunda Guerra Mundial, se apresentam como sendo, né, os países mais democráticos do mundo. Quando os franceses, né, começam a repressão contra o movimento de libertação argelino, né, uma das principais denúncias que é feita contra a ação dos paraquedistas franceses na Argélia é que o método de ação deles, a maneira como eles agem na Argélia, é exatamente o método dos nazistas que haviam ocupado a França antes de 1945. Isso daí causa uma crise muito grande, né? As pessoas ficam indignadas, etc. e tal, mas a identidade a coincidência no método de ação é muito semelhante. Né? A polícia francesa, setores das Forças Armadas francesas, aprenderam com o nazismo como reprimir a população.
Depois nós vamos ver isso daí em várias ditaduras latino-americanas também, né? Por exemplo, se nós formos perguntar para qualquer pessoa, qualquer analista político, se a ditadura militar brasileira é fascista, se a ditadura militar argentina foi fascista, se a ditadura militar na Bolívia, no Chile foram fascistas, muita gente, assumindo um ponto de vista puramente doutrinário, vai dizer que não. No entanto, em todos esses lugares, o esmagamento das organizações políticas da esquerda, em particular das organizações operárias, a liquidação das organizações operárias, a neutralização completa da classe operária, ela é muito grande. E essa metodologia, né, essa preocupação toda, ela vem justamente da experiência do fascismo italiano, alemão e de outros países, né? No Brasil, por exemplo, o regime Vargas deixou aí a herança do atrelamento, da estatização ou semi-estatização dos sindicatos brasileiros. A ditadura militar, ela pegou essa situação e aprofundou aquilo que havia sido, até certo ponto, reformulado pela ação, né, dos trabalhadores entre 1945 e 64. Mas o controle dos sindicatos era absoluto, né? Na época da ditadura militar brasileira, a ditadura até chamou eleições para os sindicatos, mas as eleições eram tão controladas que, finalmente, né, os sindicatos não tinham atividade nenhuma, era proibido fazer greve, era proibido quase tudo. Isso significa que a ditadura militar brasileira foi exatamente igual ao fascismo? Não. Mas que ela tem, né, um parentesco muito grande com o fascismo, porque a história evoluiu, né, as classes dominantes aprenderam, e ao invés de ir devagarinho, reprime um pouco aqui, um pouco ali, a repressão ela já se estabelece de acordo com um padrão pré-estabelecido. Quer dizer, a influência do fascismo na vida política posterior à queda do fascismo italiano, alemão, etc. e tal, ela é muito grande. E ela marca, e ela modificou completamente todas as ditaduras até então. Né? Algumas ditaduras não conseguem ter a profundidade no sentido do esmagamento da classe operária, como teve o fascismo alemão, mas é visível que o sentido da ação dessas ditaduras vai exatamente nessa direção. Tá? Por exemplo, nós temos que considerar que quando ditaduras militares como no Chile, na Argentina, matam dezenas de milhares de pessoas, né? Primeiro, nós não estamos falando de quaisquer pessoas. Não é que a gente tenha que discriminar, que matar uma pessoa, outra pessoa seja diferente, né? Mas é importante assinalar o seguinte: nós estamos falando daquelas pessoas que constituem o setor mais avançado intelectualmente, politicamente do país. Então, quando você mata num país, como aconteceu na Argentina, mataram coisa de 30, 40 mil pessoas. Quando você mata essa quantidade de gente, você está exterminando toda a elite da juventude do país, você está matando um número grande de operários de vanguarda. Quer dizer, é uma devastação muito semelhante àquela que aconteceu na Alemanha, né, de 1933 até 1945. Ignorar esse parentesco, essa proximidade dessas ditaduras, seria um erro muito grave. Quer dizer, se nós tivéssemos aí na Argentina um governo tipicamente fascista, vamos dizer assim,
você teria um resultado muito parecido com o resultado que houve na Argentina. A única coisa é que a ditadura argentina, né, por uma série de características da situação política, da situação econômica e política interna da Argentina e da situação internacional, era mais fraca do que essas ditaduras fascistas na sua maioria. Né? O fascismo ele tende a exterminar profundamente todo tipo de oposição. Mas o que nós estamos vendo aqui não é nenhuma diferença essencial no que diz respeito a essas ditaduras e o fascismo. Bom, dúvidas aí, companheiros? Ali, ó. Nas ditaduras latino-americanas, houve fenômenos parecidos no sentido de milícias fascistas, como houve na Itália e na Alemanha? Em todas as ditaduras da América Latina, além do evidente caráter ideológico das Forças Armadas, né, que intervêm nesse processo, não são Forças Armadas quaisquer. Essa é a primeira questão, né? Elas são Forças Armadas muito ideológicas. E a ideologia dessas Forças Armadas é uma ideologia, se não integralmente fascista, muito próxima do fascismo. Né? Por exemplo, os relatos da ditadura militar brasileira, chilena, argentina, boliviana, mostram que a admiração, né, a identidade ideológica da maioria desses militares com o fascismo e particularmente com o regime nazista da Alemanha de Hitler. Era uma coisa muito comum. Aparece aí, inclusive, em vários lugares, até o antissemitismo tipicamente nazista. Então, quer dizer, em primeiro lugar que nós temos que considerar que essas forças armadas latino-americanas que deram esses golpes, assim como forças armadas de outros países onde houve golpe, elas já são uma espécie de milícia fascista. Não é um exército popular. Quem reprimiu o povo não foi o cidadão comum. A maioria da repressão é feita pelos oficiais e por um exército de caráter permanente, com soldados profissionais. Né? Num certo sentido, é meio complicado você pegar um exército com muita gente da população e jogar contra a própria população. É muito complicado. Então, esses exércitos, eles já são exércitos, digamos assim, com uma carga ideológica muito forte. Né? Durante todo o período anterior à ditadura, nós temos a campanha anticomunista do imperialismo norte-americano e do imperialismo mundial, que marca essas forças armadas. Mas, mesmo assim, ao lado das forças armadas, nós vamos ver em todos os países milícias paramilitares que vão atuar durante a execução do golpe e no próprio regime que se impõe depois do golpe. Por exemplo, no Brasil, nós tínhamos aí, né, várias organizações de extrema-direita, como o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e outras organizações, a TFP, etc. e tal. Muitas dessas organizações compostas por militares, por militares inclusive torturadores e tudo mais. Então, você vai ver essa presença maior ou menor desses grupos. O grupo vai ser tanto mais necessário quanto o exército tenha dificuldades de enfrentar a resistência popular, lógico. E esses grupos vão existir em todos os lugares. Todas essas ditaduras vão ter uma polícia política ao estilo da Gestapo
hitleriana ou da ovra mussoliniana. Tá? Isso daí vai ser um padrão. No Brasil, inclusive, a polícia política do regime militar é a mesma polícia política do regime do Estado Novo, que é o DOPS, tá? Departamento de Ordem Política e Social. Uma política sinistra aí de torturadores, etc. e tal. No Chile vai haver várias organizações fascistas, abertamente milícias, que vão atuar junto com as Forças Armadas. O que acontece é que, como foi dito aqui várias vezes, as Forças Armadas e a burguesia, ela olha com uma certa restrição essas organizações. Então, quer dizer, não houve nenhum grande incentivo da burguesia para a constituição de organizações massivas, até porque eles achavam que as Forças Armadas davam conta do recado, né? Então, quer dizer, as características fascistas, elas são bem acentuadas em todos esses regimes. Tá? A gente vê, por exemplo, o caso Bolsonaro. Bolsonaro é meio que um porta-voz do ambiente cultural dentro das Forças Armadas. Então a gente vê o seguinte, que as declarações dele são assim: eu sou a favor da tortura, tem que ter grupo de extermínio. Na época da ditadura, nós tínhamos aí, além dos grupos paramilitares anticomunistas, nós tínhamos Esquadrão da Morte e outras organizações também paramilitares de repressão contra a população em geral. Então, quando você ouve o Bolsonaro falar, você vê a ideologia fascista puro sangue. Né? Como é que a pessoa pode ser a favor da tortura? Uma coisa, vamos supor, já é significativo se vem uma pessoa e fala assim, não, como eu já vi pessoas da época da ditadura militar, cinicamente, né, eles falam assim, não, eram situações excepcionais, então usavam métodos excepcionais. Já é uma coisa fascista isso daí. Né? Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele fala abertamente. Tem que torturar, né? Tem que ter grupo de extermínio, tem que acabar com toda a esquerda. É uma ideologia fascista e essa é a mentalidade que predomina entre os principais quadros das Forças Armadas. Isso é muito importante. Esses militares que estão aí, inclusive, eles são... Se existiu alguma vez dentro do Exército Brasileiro algum setor mais democrático, né, que eu não conheço, esses que estão aí, eles são todos da ala linha dura da época da ditadura militar. Recentemente eu vi um comentário de um jornalista que falou o seguinte, que o Heleno, que é o homem do GSI do Bolsonaro, o general Augusto Heleno, ele era ajudante de ordens do Silvio Frota. Todo mundo sabe aqui quem foi o Silvio Frota? Silvio Frota é o seguinte, quando a ditadura já não se aguentava mais nas pernas, o general presidente Ernesto Geisel lançou um plano de negociação política que ele chamou de extensão lenta e gradual, e depois veio a ser chamado de abertura política. Tá? A ditadura recuava diante das pressões exercidas pela população, a crise aumentava, etc. e tal. O Geisel, algumas vezes vocês vão ler aí, o Geisel vai ser retratado assim como se ele fosse um democrata. Ele era, na verdade, do centro de inteligência do Exército, onde as torturas eram praticadas e tal. Ele não era nenhum democrata, nem por acaso. Bom, quando ele começou essa política, uma ala do Exército tentou reverter esse processo de abertura. E quem que comandava essa ala do Exército, que era mais direitista do que os militares que estavam no poder? O Silvio Frota. O Silvio Frota tentou dar um golpe
contra o Geisel, né? Ele era ministro da guerra, ele tentou dar um golpe contra o Geisel, houve lá umas movimentações de tropa e tal, e o Geisel colocou o Silvio Frota no arquivo morto do Exército, depois da tentativa de golpe. Mas você vê, o Augusto Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota, ala extrema-direita das Forças Armadas, né? Lá pelos 1976, por aí, 77 e tal. Quer dizer, esses militares que o pessoal fica aí brincando, né? Não, o Vilas Boas é democrático. Eles têm uma formação fascista, todos eles. Bom, a gente não ouviu nenhum deles abrir a boca, a não ser para falar alguma coisa que é uma declaração de que eles são fascistas, né? Vendo você falando, você mencionou que os fascistas eles tinham a função de perseguir principalmente pessoas da vanguarda política. E aí você falando isso, eu pensei, queria ver se você não pode esclarecer. O stalinismo, vendo essa ação de perseguição da vanguarda política, assimilou um pouco desse método para perseguir o trotskismo no mundo? Entre esse problema, primeiro, não é um problema de perseguição, simplesmente de perseguição. Nós temos que ter um conceito bem preciso, né? O que caracteriza o fascismo é a destruição das organizações operárias. É a transformação da classe operária de classe com um certo nível de organização política e sindical numa multidão de pessoas dispersas. É a pulverização da classe operária. Né? A primeira ideia que nós temos que ter é isso daí. É a transformação do todo que seria a classe operária em átomos dispersos. Né? A atomização da classe operária. Isso essas ditaduras fizeram, todas elas fizeram. Né? E depois, né, a implantação de um determinado regime que impede a reorganização da classe operária. Bom, do ponto de vista, a questão da repressão é a seguinte: logicamente, que a repressão é uma técnica. As pessoas não reprimem por uma questão passional. A repressão é um mecanismo, né, para neutralizar o seu adversário. Então, logicamente, que a repressão também, como toda técnica, né, como todo processo técnico, ela sofre uma evolução técnica. Quer dizer, no momento em que você tem o fascismo de um lado e o stalinismo do outro, isso sem falar nos países democráticos, né? Você tem, logicamente, que um paralelismo na maneira de reprimir. Na realidade, os grandes inventores da repressão, da técnica repressiva e tudo mais, são os países democráticos. Porque a ideologia corrente de que os países democráticos eles são totalmente diferentes dos fascistas, não leva em consideração, né, a dominação dos países democráticos sobre as colônias. Quer dizer, vamos supor, na Inglaterra predominava, sei lá, democracia parlamentar. Mas nas colônias inglesas, nada de democracia parlamentar. Era uma repressão total. Nas colônias francesas, idem. Quer dizer, eles são democráticos num sentido muito especial, né? Bom, esses democratas desenvolveram uma série de técnicas de repressão. E eram muito violentos em reprimir os povos colonizados. Né? Nós temos episódios aí que são extraordinariamente violentos. O fascismo vai tomar isso daí e vai levar
né, no próprio país contra um inimigo mais poderoso, que é a classe operária de um país desenvolvido, vai levar mais longe. E, logicamente, que todas essas técnicas são assimiladas pelos regimes políticos que estão colocados aí a reprimir os seus adversários, né? Só que nós não devemos confundir o paralelismo que existe entre o stalinismo e o fascismo na repressão com uma identidade entre os dois tipos de regime. A base social de um é o grande capital, que esmaga a classe operária do país. O outro é a burocracia do regime, que se tornou independente da classe operária. Um regime defende a propriedade privada com todos os meios à sua disposição. O outro regime apoia-se na defesa da propriedade estatizada. Então, não podemos fazer essa confusão e pegar um aspecto exterior para igualar coisas que são profundamente diferentes, embora sejam, né, de um determinado ponto de vista, parecidas. Rui, nas condições concretas que a gente tem hoje no Brasil, será possível um fascismo sem um golpe militar declarado? Um fascismo mesmo, com todas as características essenciais, funcionando dentro de uma capa de um regime democrático? As condições concretas que a gente tem hoje da resistência de esquerda e tudo mais. Olha, do ponto de vista uma coisa importante que a gente mostrou, ao mostrar a situação italiana, mas também um pouco na Alemanha, que a Alemanha é meio que uma... O Hitler pegou aquele roteiro, né, do fascismo italiano e copiou tudo e deu uma melhoradinha em algumas partes, né? Então, uma coisa que a gente vê é o seguinte: não houve nenhum golpe militar declarado. A dominação dos fascistas em todos os dois países, ela foi se impondo gradualmente, né? Isso daí, em grande medida, foi possível devido à ausência de resistência dos partidos operários, o Partido Socialista e o Partido Comunista, né? O Partido Socialista, com a sua famosa coragem de ser covarde, né? Que nós no Brasil acho que nós vamos ver isso aí numa escala bastante grande também. E o Partido Comunista com a sua loucura de que o inimigo principal é o Partido Socialista e não a extrema-direita, né? Duas formas de loucura diferentes, mas absolutamente complementares. O que a gente vê é que o fascismo ele foi se impondo, é uma espécie de guerra, né, onde o exército da extrema-direita vai ocupando as posições no território inimigo. Então, por exemplo, os fascistas italianos começaram destruindo as organizações operárias e camponesas da região mais importante da Itália, né, como eu mostrei aqui, do Vale do Pó. Depois, um pouco antes, eles tinham atacado já na fronteira, né, do norte da Itália com os países europeus. A hora que eles viram, né, que ninguém resistia, até o próprio Matteotti, que viria a ser assassinado, falou da coragem de ser covarde e tal. O Turati falou da hombridade de ser covarde. Como eles viram que era muita covardia, eles falaram: isso aqui está no papo. E foram ocupando gradualmente o espaço. O fascismo ele não aconteceu assim que a pessoa veio lá e pá. Eles foram se impondo como se fosse uma estratégia de guerra, né? Até que chegou um momento que a classe operária, depois de várias oportunidades desperdiçadas, já não tinha mais condições de obstaculizar o estabelecimento completo do regime fascista. Nós temos que lembrar, no caso italiano, mussoliniano, que o processo de tomada do poder pelos fascistas, ele vai de 1919 até 22, quando Mussolini se transforma em primeiro-ministro.
Durante 2 anos, de 22 a 1924, o Mussolini ele governa com um governo de coalizão, até que ele faz uma eleição mais fraudada ainda do que a eleição brasileira, de 2018, e consegue a maioria. O regime fascista só vai se estabilizar mesmo, né, a partir de 1925. Né? Então, quer dizer, se nós vamos aproveitar esse estudo aqui para entender a situação brasileira, nós temos que entender que a existência de um governo Bolsonaro já é uma ameaça de constituição de um governo fascista. A pessoa, para negar isso daí, teria que mostrar na experiência italiana e alemã que não foi assim. Né? Você vê que o plano bolsonarista é claro. Eles estão aí apregoando a lei antiterrorista, que o PT bestamente aprovou no governo da Dilma Rousseff. Bestamente, capituladoramente, oportunista, de maneira oportunista, aprovaram essa lei. Bom, aí até agora não fizeram nada. Eles estão atacando aí as universidades, estão atacando a economia, uma série de coisas. Tateando o terreno, tá certo? Amanhã, um grupo de sem terras faz alguma coisa, ou eles decidem atacar aí começa um ataque progressivo, né, crescente, contra os assentamentos de sem terra, depois contra os sindicatos. É isso que nós temos que prestar atenção. Porque foi assim na Itália, foi assim na Alemanha também. Não foi de uma vez, estava tudo absolutamente democrático, aí vem o Hitler com aquele bigodinho, o cabelo pastoso dele, né? Aquela franja pastosa, fez um discurso, tomou conta. Não foi assim. Se o pessoal está esperando isso, está esperando por uma coisa que não é real. Né? Estão esperando que seja como o golpe militar de 64, né? Aquele golpe de uma paulada só e tal, como o golpe militar da Argentina e tudo mais. Esses golpes eles foram feitos assim em circunstâncias bem peculiares. Né? Teria que ver se, por exemplo, as Forças Armadas brasileiras têm coesão política e ideológica para dar um golpe como esse e sustentar o golpe contra toda a classe operária e a esquerda brasileira? Complicado, né? Então, a gente não deveria estar esperando aqui um golpe único dado num determinado momento, mas um processo de ocupação, né, do fascismo, das Forças Armadas, está no governo. Eles já estão numa posição de extraordinária vantagem, já tiveram vitórias importantes. Então, eu acho que tem que considerar isso aí. Ô, Rui, você apresenta... Quem está falando? Aqui. Desculpa, o som vem da caixa, aqui não dá para Você apresentou uma série de experiências, em todas elas a esquerda desempenhou um papel de capitulação, colaborando para o desenvolvimento do regime fascista nos países europeus. Ontem a gente teve um deputado que fugiu do país. Esse tipo de capitulação prematura era recorrente nessas experiências também? Existe algum exemplo que você possa dar, se for pertinente? Bom, primeiro, concordando com você, é uma capitulação, né? É meio que a política do não dá para enfrentar, que era a política da social-democracia italiana e alemã. Outra coisa também que é muito comum, que é muito parecido, são as declarações. Amanhã eu vou falar um pouco mais disso daí, que eu acho que é uma coisa bem importante. As declarações assim: o governo deveria proteger o deputado. Esse aí é típico. Né? O governo protegendo Mussolini quebrando a cabeça de todo mundo lá, a polícia desarmando os operários, o exército ajudando os fascistas e os deputados socialistas
não, o governo precisa agir contra os fascistas, precisa controlar os fascistas. Essa comédia aí dura vários anos. Na Itália e na Alemanha também, né? Que são os dois casos mais catastróficos. É exatamente igual. Agora, caso individual, assim que nem esse do Jean Willis, não me vem à cabeça, mas deve ter tido também. Deve ter tido gente que falou, isso aqui vai terminar mal, né? E tirou o time de campo antes que a coisa ficasse feia. Mas, curiosamente, a conduta dos deputados socialistas e tudo mais era uma conduta como é que se diz? De uma pessoa que está fora da realidade, né? Mais ou menos assim, nós vamos dar um jeito nisso. Tanto que um monte deles foram parar na cadeia, né? Eles foram acompanhando. Hitler tomou o poder. Eles continuaram com a mesma conversa fiada de que não vai acontecer nada, vamos controlar e tal. Foram indo, até que, né, o negócio desandasse. Por outro lado, também, eu acho o seguinte, que a determinação de vários setores do socialismo, dos partidos comunistas e tudo mais, era maior do que a esquerda nacional agora, né? Uma coisa que é surpreendente é o próprio caso do deputado italiano que levou o governo fascista a uma crise muito grande, o Matteotti. Era uma das pessoas mais direitistas do Partido Socialista, esse Matteotti, né? E quando o Mussolini já está no poder há 2 anos, já tinha destruído não sei quantas organizações operárias e tudo mais, tinha assassinado um monte de gente, aquelas histórias todas que eu contei aqui que são tenebrosas. Aí o cidadão vai denunciar a fraude eleitoral, né? Porque ele é um parlamentar. É meio que assim, agora mexeu comigo, né? Fraude eleitoral. A base desse Matteotti era justamente essa zona rural do Vale do Pó. Os fascistas, para fazer um trocadilho, fizeram pó da base dele, sobrou nada, né? Mesmo assim, ele conseguiu se eleger, porque mostra que o negócio da eleição era forte, né? Imagino que muitos operários falaram assim, votar não me compromete. Eu ia lá e votava. Mas as organizações operárias tinham sido todas destruídas. Ele começa uma campanha de denúncias por causa da fraude eleitoral. Que ele é um parlamentar, ele está no parlamento e tal. Aí, curiosamente, essas coisas estranhas. Os fascistas, lógico, ameaçam ele enquanto ele está falando, né? Nós já vamos ver isso aqui no Congresso Nacional. O deputado apanhar no Congresso Nacional e não acontecer nada. Aí vem a imprensa democrática e fala, não, mas não sei o que e tal. Já vai acontecer como acontecia na Itália. Ele, no entanto, ele insistiu. No terreno parlamentar, assim, do discurso e da fraude eleitoral, não era nem da denúncia de que tudo que o Mussolini tinha feito. Ele resistiu. A tal ponto que os fascistas falaram, precisamos dar uma lição nesse cidadão. Aí sequestraram ele. E segundo todos os depoimentos, ele resistiu fisicamente ao sequestro dos fascistas, e isso daí obrigou que o grupo de pessoas que havia sequestrado ele matasse ele, e eles não queriam matar, eles queriam promover um espancamento, assustar o cidadão, né? Como fizeram com o Jean Willis, só que aí não chegaram a espantar, fizeram mais por ameaça verbal, né? Mas esse cidadão, curiosamente, ele resistiu, né? Havia aí alguma convicção, alguma coisa, não sei, provavelmente fruto de uma longa tradição, que levava a pessoa a acreditar que era um caminho, né? Esse caso do Jean Willis vai um pouco na contramão dos casos que eu conheço, né? O pessoal, na verdade, olhava e falava assim, não, isso aí não pode acontecer, não vai acontecer. Né? Um pouco, essa é a mentalidade dominante nos círculos da esquerda parlamentar brasileira, né?
Tanto que a gente vê pessoas desejando boa sorte para o Bolsonaro e tal. Quer dizer, o pessoal está completamente louco, né? Agora, a tendência a não enfrentar, ela é uma lei dessa esquerda pequeno-burguesa, parlamentar, tudo. É uma lei. Em todos os lugares eles agiram exatamente da mesma maneira. Bom, chegaram perguntas aqui da internet do Samuel Bertolini. Como que o Carlos Prestes no Brasil, ou de forma similar o Hugo Chávez na Venezuela, como que eles conseguiram deslocar parte do exército para o comunismo? Lembrando que os militares são normalmente 99% de bolsominions. Bom, os dois casos são bem diferentes, né? O exército não é assim tão... O exército, ele é um setor da sociedade que sofre a pressão da sociedade. Em determinadas circunstâncias, a situação do exército fica crítica, né? Por exemplo, vocês viram aí que o Mourão falou que o Brasil não vai participar de nenhuma intervenção militar na Venezuela. O motivo disso daí não é que o Mourão seja nenhum... Ele falou que não é da tradição diplomática brasileira. Lógico que a gente tem que acreditar que ele é um diplomata, né? Não, o problema é o seguinte, se você lançar as Forças Armadas brasileiras com o nível de coesão que tem aí, né, numa batalha de verdade, onde o pessoal vai responder ferozmente àquela tentativa de invasão militar, o mais provável, os militares sabem disso daí, é que o exército se desmanche todo. Não vai aguentar esse nível de pressão. Isso é muito importante. O fascismo, inclusive, ele surge porque as Forças Armadas, num dado momento, não têm aquela coesão necessária para enfrentar a crise. Então, o que você faz? Você pega o pessoal mais ideológico, separa das Forças Armadas, e esse pessoal age por fora, como grupo paramilitar. Não compromete diretamente as Forças Armadas. Então, e você também usa as Forças Armadas na medida em que for necessário e que é possível, né? Isso é muito importante no que diz respeito ao fascismo. Muita gente acha assim, que o fascismo criou milícias porque é por fora das Forças Armadas. Não. Nós mostramos aqui muito detalhadamente que são as próprias Forças Armadas que criam essas milícias. O problema é que elas, enquanto instituição, elas são frágeis. Pode parecer que não, mas elas são frágeis. Por exemplo, a cúpula das Forças Armadas brasileiras é bem reacionária, bem contra-revolucionária, né? Mas a gente não sabe se o resto das Forças Armadas, que até deve ter alguma convicção contra-revolucionária, essa convicção seja muito forte. Não dá para saber. Eu diria que não é tão forte assim, não. Que se mandar começar a reprimir a população, o pessoal vai espanar. Eu acho que eles têm consciência disso, né? Por isso também vocês viram que, apesar de todas as ameaças de golpe que houve no Brasil nesses últimos 2 anos, o que eles mais fizeram foi tentar evitar de todas as maneiras de botar a tropa na rua. Colocaram a tropa aqui, tiram, levaram para o Rio de Janeiro, perceberam que o desgaste era cada vez maior e tal. A gente não sabe o que está acontecendo dentro das forças que estavam lá no Rio de Janeiro. Se o pessoal estava descontente com aquilo e tal, a gente não sabe, né? Mas você vê que há muito cuidado com isso daí. Então, quer dizer, as Forças Armadas, se colocadas sob uma determinada pressão, elas não vão aguentar essa pressão. Cada uma tem um nível de reação diferente, vai depender de um monte de coisas. Bom, o Prestes é antes da onda anticomunista. Quer dizer, antes da onda da força, né? Do impacto grande da onda anticomunista, que os norte-americanos e o imperialismo em geral investiu muito
né, no anticomunismo. Quando eu digo investiu, eu estou falando de investir dinheiro mesmo. Né? Foi uma operação de muitos anos e tal, que resultou nos golpes militares. O Prestes é antes disso. Dentro das Forças Armadas Brasileiras, havia uma insatisfação muito grande com o regime da República Velha. Tá? O caso do Prestes não dá para detalhar aqui, mas brevemente é o resultado de uma confusão. Né? Quando o governo civil é eleito em 1922, quem que é o presidente mesmo? Arthur Bernardes. O presidente Arthur Bernardes é eleito, há uma enorme campanha dos partidários, né, das Forças Armadas, porque um general tinha estado no poder, eu esqueço os nomes, antes dele, na época da revolta do Chibata. Hermes da Fonseca. O general Hermes da Fonseca, que era uma pessoa que tendia, inclusive, a implantar uma ditadura, ele era visto por vários setores das Forças Armadas como uma pessoa que poderia regenerar o Brasil. É um negócio meio típico que a gente vê de novo, né? As Forças Armadas vão regenerar o país. Bom, o governo Arthur Bernardes, ele vem com uma grande campanha dos militares contra ele. Inclusive, alguém falsifica uma carta onde ele ofende as Forças Armadas. Então os militares, principalmente os militares mais jovens, não querem nem que ele tome o poder. A primeira revolta que acontece, a de 1922, que é o levante do Forte de Copacabana, é uma revolta contra a posse do Arthur Bernardes. Quer dizer, seria uma defesa de um presidente militar contra um presidente civil. À primeira vista, se você tivesse naquela época, você ia falar, esse pessoal quer uma ditadura militar em vez de um governo democrático, como que nós temos aqui e tal. O que seria uma confusão, embora eu acredite que até eles preferissem a ditadura militar do que o governo da oligarquia da República Velha. Essa contradição, inclusive, era antiga, né? Bom, na realidade, esses acontecimentos mais superficiais, a carta, o ódio contra o Arthur Bernardes, eles estão ocultando o desmoronamento do regime da República Velha, que se expressa como uma insatisfação dos jovens oficiais contra esse regime. Tá? Esses jovens oficiais, finalmente, como aconteceu muito no Brasil e em outros países, né, em tempos anteriores, eles eram uma espécie de vanguarda intelectual do país. E o Exército é uma organização onde as pessoas se reúnem, trocam ideias e, além de tudo, uma organização acostumada a agir. Então, a revolta que divide as Forças Armadas começa aí, por uma oficialidade jovem, que é confusa no começo e que vai se definindo gradativamente como um movimento de tipo nacionalista. Né? O Prestes faz parte desse movimento. Esse movimento sempre vai ser confuso. Uma parte vai evoluir para a esquerda, outra parte vai evoluir para a direita. Tá? Um setor do fascismo brasileiro vai sair de dentro desse movimento das Forças Armadas. E outro setor vai para o Partido Comunista. Então, quer dizer, o problema é assim, são as situações, né? Não dá para você artificialmente falar, vou lá e vou dividir as Forças Armadas. Nós estamos tendo uma outra carga da chuva, né? Mas vamos continuar, vamos ver até onde dá. Mais uma pergunta que é a seguinte: por que a questão judaica foi o elo para a burguesia alemã sustentar o fascismo, mas não foi para a burguesia francesa?
Bom, aí é um pouco uma confusão, né? Os franceses tradicionalmente eram mais antissemitas do que os alemães. Uma coisa que muita gente não sabe, né? A França é um país católico, né? Digamos assim, o grande peso da Igreja Católica e de outros contra os judeus, o centro sempre foi a França, de tempos imemoriais, né? Agora, a burguesia não tinha nada a ver diretamente com essa questão do antissemitismo. O antissemitismo, ele foi utilizado pela direita porque ele é um socialismo de pessoas ingênuas, tá? Em vez de você lutar contra a burguesia, você luta contra o judeu, que seria avarento, seria dono de banco, né? É um desvio para pessoas que pensam que são muito radicais, mas na verdade são muito moderadas, né? Não querem se opor à burguesia, mas estão dispostos aí a condenar um setor específico da burguesia que parece mais fraco. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro intervalo aqui, porque a chuva... Bom, companheiro, a gente vai fazer outro intervalo. A chuva voltou a cair forte aqui na Universidade de Férias e daqui a pouco a gente volta continuando essa nona aula aqui do fascismo, o que é e como combatê-lo. Fiquem ligados, daqui a pouco a gente volta. Olá, companheiros. Nós, por conta aqui da chuva, como vocês viram, acabou atrasando muito, então nós decidimos interromper, por enquanto, essa nona aula do curso, que já estava nas conclusões da aula, para retomar amanhã à tarde essa nona aula, a oitava e a nona, ou melhor, a nona e a 10ª aula do curso Fascismo, que é e combatê-lo. Então, vocês fiquem ligados, o companheiro Rui vai retomar o final dessa aula amanhã e emendar com a aula que já seria amanhã à tarde, para finalizar essa 43ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Lembrando a você que hoje ainda, nós aqui, logo após o jantar, nós vamos fazer a transmissão da palestra cultural que vai ser dada pelo companheiro Afonso Teixeira, que é o apresentador do programa Música Clássica aqui na Causa Operária TV. O companheiro Afonso vai dar uma palestra cultural sobre a literatura alemã do início do século XX até a ascensão do nazismo. Então, imperdível. Nós vamos transmitir ao vivo a palestra com o companheiro Afonso Teixeira, agora à noite, após o jantar, aqui dos companheiros que estão participando da 43ª Universidade de Férias. Então fique ligado que você recebe aí a notificação assim que iniciar a palestra aqui, com Afonso Teixeira. Amanhã nós retomamos as atividades com a análise política da semana, com o companheiro Rui, às 11h30 da manhã, imperdível, todas as análises aí sobre a situação política dessa semana, e à tarde, como eu falei, as aulas do curso que serão retomadas da 43ª Universidade de Férias. É isso, fiquem ligados na nossa programação, se inscrevam no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente pede desculpa por ter que interromper a aula devido à forte chuva aqui no local da 43ª Universidade, mas a gente retoma amanhã e retoma hoje com a palestra do companheiro Afonso. Fiquem ligados, contribua com a gente na nossa vaquinha, no Superchat. Muito obrigado e até daqui a pouco na palestra cultural do companheiro Afonso. Até mais.